Queria agradecer inicialmente o convite, né, do Luiz Recamanha e do Leandro Medrano, estar aqui nessa conversa entre colegas, na expectativa de que, enfim, os debates continuem, as pesquisas, etc. Tá? Também agradecer ao Hugo Segal por essa acolhida generosa aqui nesse espaço, que depois da transformação eu não tinha vindo, mas estou achando belíssimo. Belíssimo e ativo, porque tem uma série de exposições ali, que é importante. Né? E também, né, tem um outro agradecimento aqui, porque essa oportunidade, né, porque uma celebração de 100 anos, afinal de contas, um dos arquitetos mais importantes, né, do país. Eu aí me lembrei, né, que também lá no Rio, em 2002, a gente produziu aquele seminário também, 100 anos de Lúcio Costa, né? E o Hugo participou, o Guilherme, enfim, né? A gente se reencontrou, discutiu, e aquilo foi muito intenso e muito importante no sentido de colocar as questões de Lúcio Costa, e então eu estou tendo a oportunidade de novo estar aqui num seminário para discutir novamente a obra, assim, em homenagem ao centenário de um dos arquitetos mais importantes do Brasil. Então, estou assim, duplamente, né, satisfeito com isso. Tá? E eu queria dizer para o Guilherme que não se preocupe não, porque eu já esqueci tudo que eu já escrevi naquele livro lá. Então, né, eu estou mais preocupado com o que o Recamanho falou de manhã, né, que provavelmente eu vou repetir o que ele falou de manhã. Tá? Mas dado que o tema era a questão do morar metropolitano, tá? Eu também tomei como ponto de partida o tema da casa. Né? Então, as vantagens e as desvantagens de você assim, estar na sessão da tarde, não na sessão de manhã. Mas eu até achei que depois, enfim, a gente tem pontos de convergência e talvez uma espécie de sensação comum, mas eu acho que as abordagens são, enfim, ainda bem, né? São um pouco diferenciadas. Tá? Eu estou aqui com o texto esboçado, então vou olhar e vou falar e às vezes vou ler, porque o texto não está preparado, absolutamente fechado. Então, a minha pergunta foi mais do que simplesmente uma questão de denominação, de designação, né? A insistência na questão do morar, né? e da casa. Tá? E, bem, então eu estou traçando aqui uma espécie de história conceitual, né? Já que eu sou do Departamento de História da PUC do Rio, então eu trago muito desses debates com os historiadores. Tá? Então vou tentar fazer uma abordagem mais semântica sobre isso, obviamente dentro da minha área, que é História e Teoria. Tá? Eu começo então, né, pensando que, enfim, né, para a arquitetura moderna, o tema sempre foi a habitação, ou a célula habitacional, tá? Inclusive como base para o urbanismo modernista. Tá? Então, essa célula seria uma espécie de módulo abstrato que poderia ser replicado. Tá? Então, uma unidade se replicaria, se tornaria uma habitação coletiva, que, enfim, num processo exponencial, né, se gerariam casas associadas, os irmãos de Le Corbusier, né, quadras, e essas aglomerações gerariam então outras unidades maiores, enfim, e se converteriam, enfim, no desenho total da cidade. Então é uma célula, um módulo que se multiplica e vai se agregando e exponencialmente vai se convertendo num conjunto urbano. Tá? Um dos fundamentos estéticos dessa operação, tá, seria a estratégia que eu chamei do elementarismo, que também estava na base, enfim, da vanguarda abstrata, do neoclassicismo, construtivismo, né, que em tese, você partir do suposto que você vai reduzir aquilo que é misturado, confuso, caótico, tá? Então você vai separar, classificar, né, e decantar aquilo que seria da ordem do misturado, do híbrido, tá? Até chegar a uma condição de irredutibilidade. Tá? Então a célula básica ou aquele vocabulário, aquela sintaxe elementar, né, do vocabulário plástico, do neoclassicismo. Tá?
Então você vai reduzir o confuso a unidades irredutíveis, tá? E aquilo que era uma mistura indeterminada vai se transformar agora, tá? A partir de um procedimento classificatório, né, irredutivo, você vai produzir agora um novo conjunto, uma nova ordenação inteligível. Tá? Isso tanto estaria na base da planta moderna ou do plano neoclassicista, vamos chamar assim. Então, você tenderia a conquistar essa condição de inteligibilidade por uma espécie de decantação química dos elementos. Me parece que aí tem duas pré-condições ou dois fundamentos. Aí eu estou entrando um pouco na área que eu estou discutindo com os meus colegas, né? Que é um pouco na teoria da história. Tá? Me parece que aí haveria, e não sou eu quem está dizendo isso, mas eu estou tomando isso do Yves Langlois, tá? É um historiador da arte, mas também trafega e se mobiliza por questões de arquitetura. Tá? Me parece que haveria então o pressuposto de um essencialismo, tá? A crença no mito da pureza, né? Ou da essência interna das coisas, tá? E uma espécie de razão evolucionista, desenvolvimento progressivo e inteligível. Então, e esses dois pressupostos estariam subsumindo as práticas de vanguarda. Tá? Então, a célula elementar é um módulo básico para a construção do conjunto urbano. O pressuposto dessa possibilidade de multiplicação e exponenciação, tá, seria a ideia de que esse módulo é um módulo abstrato, ou seja, independente das condições e situações do lugar e do tempo. Tá? É a condição básica, inclusive, para que isso se conduza, se desdobre na ideia do planejamento. Tá? Bom, é conhecido o célebre artigo do Artigas de 52, o Caminhos da Arquitetura Moderna, que aí ele está naquele momento crítico e faz aquele acerto de contas, né, com Wright, com Le Corbusier, com os alemães, todos eles, né, e é conhecido a crítica que ele faz à ideia do planejamento modernista. Ele diz, enfim, quase que eu estou transcrevendo literalmente, que a arquitetura, os arquitetos modernos, né, a arquitetura moderna é a arma de opressão, né, contra as classes oprimidas. Tá? E, então, esse pressuposto seria de módulos abstratos independente, digamos assim, da sua situação ou condição histórica. Né? O Artigas, ao contrário, já tem uma espécie de reserva contra esse planejamento moderno, né? Apóllo Dionísio fazendo um urbanismo, ele diz lá no famoso artigo, tá? E, ao contrário, não tematiza a questão da célula habitacional, mas faz questão, né, de usar a denominação para os seus projetos de moradia de casas. Tá? Não aceita muito menos o genérico residência. Tá? Então é casinha, casa do arquiteto, casa baeta, casa... Tá? Bom, também é conhecido as posições nacionalistas do Artigas, né? E preocupados inclusive com essa questão semântica. Tá? No início, também um ensaio famoso sobre o desenho, né, também tem essa discussão de que ele estava buscando uma expressão apropriada para design. Né? Por isso que ele... claro que aí tem aquele argumento conhecido de que isso é uma reação contra o imperialismo yankee, etc. e tal, a oposição. Tá? Mas eu gostaria de ensaiar aqui uma tentativa de interpretação da existência no tema da casa, e aí acho que alguns pontos aí convergem um pouco com o que o Reclamão falou de manhã, né? Mas me parece que, para além de uma questão de semântica nacionalista, tá? Me parece que para o Artigas casa esse sentido semântico, né? É aquilo que se trataria de uma espécie de singularidade concreta, tá? Mais de célula habitacional, tá? Uma realidade material no qual hábitos e convenções sociais estão implicados, tá? Na qual a imagem primordial de abrigo ainda se conserva, tá? Na qual, sobretudo, é como aquilo que não se separa do lugar em que se encontra. Tá? Então, a atenção do arquiteto, né, e eu acho que o livro do Reclamão
exemplo, ressaltam muito isso, tá? É aquilo que a gente chama de casa histórica. Inclusive, no que se trata da ideia de uma espécie de história ou tipologia da morada brasileira, né? Não tanto para recuperar nostalgicamente qualquer coisa, tá? Mas para compreender o seu processamento e as suas contradições internas. 10 minutos. Então, é uma espécie de tentativa de localização histórica no tema. Daí a insistência na questão da casa, né? Então, através dessa localização histórica do tema da casa, se perceberia, né, ou se entenderia todo esse processo histórico social desse tema, e ao longo disso se tentaria marcar, enfim, uma consciência histórica, vamos chamar assim, de modo muito geral. Tá? Então a casa, nesse campo, ou nesse corte, né, poderia ser entendido como uma espécie de campo de forças contraditórias, né? Um debate armado entre forças progressivas que tenderiam a emancipar a casa de qualquer traço de patriarcalismo, de autoritarismo, né? E que busca liberar o espaço das hierarquias e das convenções, tá? Que quer superar as tipologias clássicas, classicistas ou as normas de privacidade burguesa, tá? Em favor disso que poderia ser denominado uma espécie de morada democrática. Tá? Então, e aí eu acho que tem uma posição muito forte, né, que talvez o ensaio de 52, naquele momento de conflito, de debate árduo, poderia ser, e às vezes, né, ele foi interpretado também por causa dos adjetivos pesados que o Artigas utiliza, né, como uma espécie de artigo sectário dogmático, tá? Mas talvez hoje, sobretudo, e depois, principalmente da crítica, né, à ideologia da arquitetura moderna, sobretudo a partir do final dos anos 60, com o Manfredo da Furia, talvez seja possível recolocar, né, a essa questão, né, e repensar que talvez, né, que esse conceito do habitar moderno, diante dessa situação histórica concreta, tá? Me pareceria que esse planejamento moderno, ao qual o Artigas estaria discordando ou produzindo um desvio crítico, né, se daria sobretudo por causa da ideia de que, ou do pressuposto de que esse planejamento tenderia a aspirar, né, ou a pretender a superação das contradições, tá, pelo desenho, ou pelo reequilíbrio entre natureza e artifício, ou pela reestruturação técnica da produção. Estou usando o termo do Argan para Bauhaus. Tá? Então, seja a solução formal do Le Corbusier, o mito territorial do Wright, tá? Ou a metodologia do design da Bauhaus. Essa persistência ou esse retorno da utopia no século XX, tá? Utopia, todos sabem, aquele texto clássico do século XVI, do Thomas More, né? E como isso é revivificado no século XX, né? Tem toda uma questão, mas eu não vou entrar nesses temas agora, porque isso eu estou discutindo lá na história. Tá? Mas, de fato, esse regresso à utopia muito intenso, tá? Estabelecido na crença de que isso poderia chegar a uma solução para o caos urbano e industrial, né? E assim resolver as desigualdades sociais inerentes ao capitalismo. Então, se empreende, portanto, uma modalidade de solução, digamos assim, de cunho finalista, né, em que se poderia resolver as contradições, aí eu vou usar o termo marxista, né, entre forças produtivas e relações de produção, né, por soluções quase que exclusivamente estéticas. O Artigas diria, naquele famoso artigo de 52, que não passam de falsas promessas, tá? Que obviamente não poderiam ser cumpridas, porque exclusivamente relacionadas a um viés apenas, tá? Uma tentativa de resolver os problemas a partir de um ponto de vista. Daí sempre a crítica à vanguarda de que toda qualquer tentativa de reaproximar a arte do mundo da vida se daria nesse sentido de ser uma coisa muito autoritária, porque muito não é a vida que estaria a arte que estaria se conformando à vida, é a vida que estaria se conformando à arte. Sempre foi essa a grande questão, tá? Mas seria uma falsa sensação, porque daria a
aparência de que alguma coisa estaria sendo feita, quando é óbvio que o que estaria acontecendo é que você estaria tentando superar as contradições a partir de um ponto de vista exclusivista. E aí que entraria esse mito, o Koolhaas diria contemporaneamente, essa onipotência do arquiteto, dele ser o famoso planejador do futuro. Ou talvez o Hülgensheimer, que fala que é uma espécie de formulador de modelos de organização. O planejamento seria um pouco isso. E aí eu fui reler esses textos fundadores da cidade contemporânea, Le Corbusier, a arquitetura da grande cidade, do empresário, e ambos partiriam daquele pressuposto: ou eu estou no laboratório, a condição do laboratório, então aqui é um ensaio, ou eu estou numa situação absolutamente teórica. Então, eu vou pensar um novo desenho da cidade com esses dois pressupostos, ou seja, qualquer que seja a situação concreta, eu estou tendendo a subsumir para alcançar uma abordagem, uma solução de generalidade absoluta e absurda. Então, uma solução de generalidade, ou seja, de validade universal. Só para fechar agora, porque teria várias coisas, não estou falando de arquitetura, inclusive, porque por isso aí não estou fazendo questão de mostrar alguma coisa. Aí me parece que poderia ser feito, e isso é um dado, digamos assim, do pensamento social, ou das ciências sociais e da filosofia, que me parece hoje até bastante surpreendente, mas até a minha geração isso é um fato, digamos assim, uma bibliografia meio obrigatória, a gente tinha que ler aquelas bibliografias básicas, de Marx e Engels e os seus desdobramentos. Hoje, aparentemente, você toma uma surpresa quando um professor de alguma coisa vai, vou dar um curso sobre Marx. Mas eu, como sou do historiador, então eu fico me perguntando assim, bom, mas qual o conceito de história que estaria por trás da vanguarda primeiro, ou qual o conceito de história que estaria embutido, enfim, nessa visada marxista do Artigas. Talvez a gente tenha que voltar àquela ideia do materialismo histórico e, fundamentalmente, articular aquela ideia de dialética e da contradição. Essa visão da história que se pensa ou se acredita que todo e qualquer fenômeno, a explicação ou desenvolvimento dos fenômenos é baseada no fundamento de que ali existem forças opostas que estão se mobilizando mutuamente, estão se constrangendo. Então, seria uma leitura materialista, porque a razão dos fenômenos não seria externa, exterior, e sim inerente, imanente. Mas como são sempre forças duais que estão em confronto, você não poderia, em prol de uma, anular a outra. Seria o caso de supor uma modalidade possível de colocar as contradições em foco, torná-las mais agudas. Vou tentar fechar aqui com um raciocínio. Então, o famoso debate entre interior e exterior, ou, no Artigas, aparentemente é reativo ao exterior para regenerar o interior. Então, a empena, o plano limite fronteiriço, não seria alguma coisa para excluir ou para expulsar ou para conservar, e sim aquele elemento de tensionamento mútuo. Seria um pouco essa ideia, e até mesmo, aí a gente tenta chegar mais, porque a ideia de casa como uma singularidade histórica concreta, me parece interessante, porque justamente a partir dessa noção que o Artigas estaria atuando, problematizando pelo menos duas dimensões, ou dois campos que me parecem muito sintomáticos: a ideia de programa e a implantação. Programa, eu fico perguntando para os meus alunos: você sabe o que é programa? Fica aquela coisa, eu sei o que é o programa, ou seja, aquela lista de necessidades internas que o professor de projeto dá previamente a qualquer. Não, o programa, aí tem o John Summerson, aquele texto clássico, que diz: não, o programa é um padrão social, formação social. Por isso que vem um pouco meio pronto.
Então, ou seja, o programa é uma coisa que é uma espécie de convenção padronizada do campo social, e implantação traz exatamente o problema do lote ou, digamos assim, da estrutura fundiária no qual aquela casa vai estar inserida. Tá? A questão toda aí seria que são duas, em princípio, determinações que vou colocar entre aspas porque ainda não sei formular direito, externas. Tá? Mas aí, justamente, a questão interessante é como o arquiteto vai torná-las isso, né? Incorporar isso dentro da disciplina do projeto, do seu campo autônomo. Tá? Então não basta dizer que existem determinações externas, aí é preciso então recolhê-las e incuti-las dentro da autonomia da disciplina do projeto. Tá? Aí você tem que reelaborar o programa, acho que o Guilherme já explicitou um pouco as operações, né? Como é que isso está sendo colocado, então incluir sempre um espaço de trabalho, exceção pelo estúdio que o artista tem de colocar naquelas posições, as inversões, as plantas que são muito rearticuladas, a área social, toda essa planta patriarcal é rediscutida, é problematizada, essa planta burguesa da privacidade, do cônsul também está sendo rediscutido. Por um lado é isso, tá? E a ideia de implantação sobressairia o famoso elemento típico da famosa cobertura plana, da grande cobertura, etc. e tal, né? Que, salvo engano, eu fiquei pensando lá, mas por que tem esse negócio da grande cobertura sempre, né? Porque seria o padrão, tá? De abrigar um programa coletivo, um elemento comum e homogêneo, e que, como você teria vários elementos assim, de uma arquitetura de uma escala maior, comercial ou fabril, né? E aí você estabeleceria aquilo como um signo de um interior que abrigaria essas funções, né? Que seriam esse campo de imantação, né? De atividades de interação. Tá? Então é um pouco me movendo por aí que eu estou, por enquanto. Eu espero que quando o texto ficar mais elaborado, né? Essas ideias possam fazer um pouco mais de sentido e articulação, tá? E aí talvez, né, embora a gente não tenha condições ainda, né, talvez aí um pouco pelo que a Ruth falou hoje de manhã, de tentar, o Hugo também colocou, que existe todo inúmeros projetos não abordados, não conhecidos, ou que estão naquele arquivo e pouco pesquisados, né? Então acho que tem esse campo, mas eu acho que também ensaiar uma espécie de tentativa de leituras críticas, né? Sobre pontos comuns, mas talvez tentar ensaiar outras correlações também seja um fator de renovação e encontrar essa atualidade do artigo. Obrigado.